Bom, é com grande prazer, né, que estamos aqui fazendo essa mesa redonda, né? Meu nome é Denise Garcia, sou professora aqui da Unicamp e fui convidada para ser moderadora dessa mesa. Estamos aqui entre eminentes, né? Temos o professor Raul do Vale, professor Lutero e o próprio Hernani Aguiar, três acadêmicos, né? Da Academia Brasileira de Música. Eu fiz uma colinha aqui para apresentar os colegas, porque eu não, apesar de ter uma convivência de muitos anos com dois dos colegas, o professor Hugo Pilger eu não conhecia, né? Prazer. Bom, ele é o primeiro violoncelo da Orquestra Petrobras Sinfônica. Você me corrige se não tiver, tá? Peguei da internet. Membro do Quarteto Radamés Nhatali, professor da classe de violoncelo da Unirio. E com a pianista Lúcia Barrequer, lançou o CD duplo, DVD e Blu-ray, intitulado Presença de Villa-Lobos na Música Brasileira, para violoncelo e piano. Gravação que contém o primeiro registro do violoncelo que pertenceu ao compositor Villa-Lobos, um Martin Dio, de 1779, projeto que ficou entre os 3 finalistas do Prêmio da Música Brasileira 2015. Recebeu, em 2015, o Prêmio Açoriano de Música da Prefeitura de Porto Alegre pela interpretação da obra de Hernani Aguiar. Ele é um intérprete de Hernani Aguiar, né? Por isso o convite, né? Ele gravou recentemente, em 2016, um CD solo intitulado Hugo Pilger interpreta Hernani Aguiar, com obras para violoncelo do compositor. E teve a obra Melorritmias, número 10, dedicada a ele, né? Então, abro, primeiramente, a palavra ao Hugo. Boa tarde a todo mundo. Obviamente, é um prazer dividir esse palco aqui com eminentes músicos e uma plateia, obviamente, com certeza seleta, porque o assunto por si só já capta a atenção das pessoas mais focadas em coisas importantes que nós temos. Obviamente, assim, o Hernani Aguiar, eu posso falar assim como intérprete, eu como violoncelista no Brasil, obviamente, eu posso afirmar assim, que todos os violoncelistas, em algum momento da sua carreira, ele vai se deparar com a obra de Villa-Lobos, por exemplo, porque Villa-Lobos era violoncelista e deixou uma extensa obra para o instrumento, uma extensa e importante obra para o instrumento. E, se isso vale para o violoncelista brasileiro, afirmar que todos, como o Gessé leu na epígrafe que eu tinha escrito, eu acho correto afirmar que todo instrumentista de cordas friccionados no Brasil, em algum momento da sua carreira, vai se deparar com a obra de Hernani Aguiar. E isso se dá não só por uma questão dele ter escrito para várias formações, etc. e tal, mas pelo próprio idiomatismo que ele apresenta. Isso não significa, quando uma obra é idiomática, não significa que ela não esteja forçando as paredes da técnica do instrumento, mas força de uma forma possível, né? Nós temos aqui um compositor que sabe muito bem do que eu estou tratando, porque muitas vezes as pessoas escrevem de uma forma talvez não palatável para o instrumento, e isso torna, obviamente, muitas vezes uma carga pesada demais para o performer. Então, o Hernani Aguiar tem essa característica na obra dele, que é uma obra estimulante para o intérprete. E eu posso dizer assim que o disco que, quando a gente começou a mapear a obra, né, Hernani, tinha 35 minutos de música, e em 2 meses já tinham passado, o disco acabou com 75 minutos de música. Então, assim, foi uma produção muito intensa, e até os pesquisadores que falaram sobre a questão da edição das partituras, a gente estava falando com a Daniela há pouco, nós tivemos o cuidado também de toda a obra que foi gravada no disco,
de fazer uma editoração todas as obras estão disponíveis na Academia Brasileira de Música, revisadas e com um layout atrativo para o intérprete. Isso também é importante, porque é um fato que nós temos no Brasil uma carência nesse campo. Você vê, por exemplo, Martinu com a obra praticamente toda editada de uma forma espetacular e Villa-Lobos não. Então, quando a gente fez esse projeto, a gente tentou fechar essa lacuna também, pelo menos naquele ângulo, eu acho que estamos bem cobertos, né, Hernani? Então, é mais ou menos. Obrigado, Daniele, também pela contribuição. Ela foi muito ativa nisso, porque a gente ficou batendo bola, ela escrevia as coisas no computador, eu revisava, e ficou uma coisa muito intensa, e ela entrou nesse turbilhão de uma forma muito eficiente. É mais ou menos isso, né? Tinha que falar mais alguma coisa agora? Eu quero para eu já apresentar a minha... Ok. Bom, então é o seguinte, nós estamos começando, então, uma mesa redonda, e eu queria chamar a atenção, e eu queria daí eu pedir para o nosso colega ali tocar uma peça, e eu vou pedir se tiver algum violoncelista ou alguém que conheça essa obra, não se manifeste, mas eu vou perguntar para vocês, escutem atentamente isso e me digam quantos instrumentistas estão tocando aqui. Aquele primeiro áudio que tem, provavelmente no segundo slide que teria. É porque o telão quebrou agora, tinha um slide, então eu vou ter que ficar na comunicação com ele. Quantos violoncelos tocam aqui? 3, 4, 3. Eu não estou vendo. 2 ali. Quem dá mais, quem dá menos? Parece, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. 2 violoncelos. Então, assim, por que eu escolhi um trecho desses aí? Porque isso faz parte dos duetos que Hernani escreveu e eu acho que um compositor, quando tem pouco recurso em suas mãos, que é o caso de 2 cellos, mas aconteceu no caso do Hernani, quando ele escreve solo, a capacidade de escrever algo que deixe que, inclusive, a sua mente complete. Apesar de eu ter gravado isso, as 2 vozes, inclusive, eu sempre escuto 4 cellos. Eu sempre, porque a minha mente já... E eu acho que porque isso acontece muito com as suítes de bar também. Você toca trechos e você acaba, o teu subconsciente, a tua criatividade que tem dentro da tua cabeça, você acaba completando aquela frase. Então, assim, abemos aqui, agora... Pode tocar de novo? Agora vamos escutar, eu proponho, essa é uma experiência que eu estou propondo, assim, vamos imaginar que sejam 4 cellos mesmo, apesar de sabermos já que são 2. Se você puder, passa 2 slides, porque aí já tem a partitura aí atrás, mais um. Aí, nós temos a partitura aí, e vocês vão ver exatamente o que é tocado, mas observem que se realmente a gente, com um pouquinho de criatividade, a gente pode escutar 4 violoncelos. Por favor. Ou seja, não tem nenhum momento que passe de 2 vozes, né, de forma simultânea, vertical. No entanto, é possível, porque é uma fuga, um fugato, que você consegue escutar as vozes entrando de forma subsequente. Então, assim, eu queria chamar a atenção para essa característica da obra do Hernani também, pelo fato de ele conhecer muito bem os instrumentos. Eu não sei...
o quão eu não sou compositor, mas eu não sei, eu imagino que se eu fosse escrever, apesar de já ter feito algumas adaptações para cordas e coisa e tal, assim, eu percebo que escrever para 4 vozes, em geral, é mais fácil do que quando você tem menos. Estou errado, Hernani? Estou errado. Estou certo. Porque opa, o Hernani contesta, quando é para contestar, é um perigo perguntar para ele, porque contesta ou contesta mesmo. Pois é, eu sou mesmo. Então, isso para mim é uma prova do quão, eu digamos assim, um compositor ele tem que se preocupar também através do seu material limitado que tem em mãos, de poder trazer a sua escrita algo que seja além disso. Eu sempre falo para os meus alunos na Unirio que eu raramente toco pensando em violoncelo. Eu estou sempre pensando no que outro instrumento poderia estar fazendo aquilo. Às vezes eu penso em cello, mas é muito comum você, porque às vezes um compositor, eu imagino que seja assim, quando há a ideia musical, ele tem aquele veículo, que é um instrumento, ou 2, ou quantos que sejam, para expressar aquilo que tem na cabeça. É óbvio que, se ele tiver uma paleta maior de cores, vai ser tão mais fácil de imprimir aquela ideia do que quando você tem 1 ou 2 vozes para isso acontecer. Então, chamando isso, como a proposta da mesa redonda era mais ou menos a inventividade do Hernani, eu separei um outro trecho, passa mais uma à frente, um slide à frente. Isso. Que aí nós temos uma obra aí que é para violoncelo solo, intitulada Trenus Fratri Meo Aloysio, que o Hernani escreveu enquanto a gente estava levantando esse repertório para o CD, porque o Aloysio Viegas, que era um grande amigo do Hernani, eu tive o prazer de o conhecer, ele faleceu e a família do Aloysio pediu para o Hernani ir a São João del Rei levantar os documentos, né, do maestro. E, enquanto ele estava em São João del Rei, em função desse disco que a gente estava levantando, ele teve essa vontade de escrever uma peça dedicada à memória do Aloysio Viegas, que também era violoncelista. Poucos sabem também que Hernani também tocou violoncelo. O solo do quarteto do 4 momentos número 3, que tem no primeiro movimento de violoncelo, que é um solo de cello conhecido, coisa e tal, foi estreado por ele, o violoncelo. É ou não é verdade, Hernani? Eu escrevi para mim. Olha aí, ó. Acabou que a orquestra era tão ruim que nem eu. Enfim. Bom, eu queria propor, então, essa audição do Trenus Fratri Meo Aloysio, porque é uma obra para violoncelo solo. No entanto, apesar da limitação dos meios que ele tem no instrumento, eu considero uma obra de uma envergadura muito importante. Muito importante, não só pelo que ela representa, mas pelo resultado que Hernani conseguiu ao dedicar essa obra ao violoncelo, escolheu o violoncelo como o seu veículo de expressão. Então, se vocês me permitirem, a gente poderia escutar essa peça para... Não, desculpe, como eu perdi aqui, é o outro. Segue. Mais um. Isso.
Então, na segunda parte da música, Hernani usa a citação do Imparadismo, que é um canto gregoriano usado na liturgia católica e usado, na verdade, para as missas de Requiem, numa nítida homenagem ao Viegas. E isso também, de certa forma, mostra a cultura musical que o Hernani tem. Por exemplo, na Meloritmia 14, ele coloca um canto da sinagoga que era cantado em Firenze. Sinagoga sefaradita de Firenze. Então, assim, isso eu acho que um compositor ele também tem que estar atento ao que está acontecendo, e o fato de colocar numa peça solo uma citação de um canto gregoriano para um amigo que havia falecido, para mim também torna uma peça muito mais rica do que ela é, tanto que ela se transforma na metade e da dramaticidade passa à ascensão daquele espírito. Então, é mais ou menos isso. Isso é uma visão, obviamente, minha como intérprete de um profundo apaixonado pela obra do Hernani. Eu posso dizer assim que eu conheço o Hernani há algumas décadas já, né, Hernani? E tive algumas experiências com ele que poucos sabem. Inclusive, toquei quando ele foi fazer a prova para o doutorado, né? Não, para mestrado. Mestrado. Eu acompanhei ele tocando violino muito bem. Esse cara tocava violino muito bem. A gente tocou que Viotti, não era? Uns negócios de Viotti. Tartini. Nós demos vários recitais. É verdade. Para violino e violoncelo. Eu no violino, imaginem. Tocamos em Piranga, tocamos em Barra do Bacalhau. Barra do Bacalhau, na Universidade Rural. E nós fizemos várias primeiras audições do Brasil. É verdade. A nossa parceria
não foi só eu regendo e o Hugo de primeiro violoncelo, não. É verdade. Aliás, qualquer dia eu vou elencar quantas orquestras está de primeiro violoncelo que eu tive a possibilidade de reger. Sei lá. Agora, uma coisa interessante, uma história que vale a pena contar, do Barra do Bacalhau. A gente desceu em Conselheiro Lafayette, né? Lembra? Lembro. Fomos tocar em Piranga, o nome Piranga, do Piranga. A gente andou, sei lá, uns 70, na época não tinha asfalto, era estrada de chão ainda, numa Kombi. Fomos recebidos lá por um padre muito legal lá e a gente fez a reinauguração de uma reforma de uma igreja barroca. E de lá a gente andou mais uns 20 quilômetros para essa Barra de Bacalhau. Nós chegamos lá, tocamos, no meio do concerto caiu uma tempestade daquela, dilúvio mesmo, e acabou a luz. Aí sim, eles não pensaram duas vezes, pegaram aqueles candelabros lá do século XVII, acenderam as velas e a gente fez o concerto à luz de velas. E foi uma coisa muito importante, assim, foi muito impactante para mim, porque era o público era basicamente de colonos que estavam lá, pessoas muito simples, e o silêncio era sepulcral. Era uma coisa inacreditável. Acabou o concerto, nós fomos ali para onde era a paróquia, ali, a casa paroquial, nos serviram um jantar típico de lá e coisa e tal, e chovendo. A gente ficou papeando lá umas 2 horas depois, não sei se o Hernani lembra disso, mas isso me marcou muito. Depois que a Kombi nos pegou e a gente estava voltando para Piranga, a gente já tinha andado uns belos 40 minutos naquele lodo lá, e a gente passou por aquela fila indiana de pessoas que estavam assistindo o concerto, voltando para suas casas na chuva. Então, assim, aquilo eu fico pensando... E a gente tocava música contemporânea, lembra, Hernani? Tocamos contemporâneo também. Então, assim, e as pessoas entendiam. Então, naquele momento, eu percebi que a arte ela é muito mais poderosa do que a gente possa imaginar. Na verdade, a gente não compreende a arte quando a gente é carregado de um preconceito para que essa arte, ou música, ou o que quer que seja, artes plásticas ou dança, não seja compreendida. Ou então venha de uma forma já rotulada que faz com que você faça, não, isso não me pertence. E porque aí você vê assim, muitas vezes as crianças elas são muito mais autênticas nesse aspecto. Apesar de que, desde cedo, hoje em dia, elas também já começam a sofrer influências negativas ou positivas, depende do lar em que ela está sendo, obviamente, criada. Enfim, era isso mais ou menos que eu queria trazer, assim, trazer esse tipo de reflexão para a obra do Hernani, que é um pouco diferente do que geralmente a gente tem visto sempre para o lado do folclore, alguma coisa assim, mas eu queria chamar a atenção para a criatividade que ele tem com o pouco elemento que tem em mãos. Muito obrigado. Bom, super bacana o seu testemunho, né? Eu queria observar que a mesa é constituída por um intérprete, né? Intérprete, inclusive, deste compositor, um regente e um compositor, né? Que de certa forma implicam nas 3 facetas de atividades do próprio compositor que está sendo homenageado, né? Convido agora, então, o professor... Eu chamo professor porque todo mundo aqui é professor, né? Lutero Rodrigues, o maestro Lutero Rodrigues, com quem eu tive o prazer de ser colega de USP e depois colega de Detmold também, né? Na Alemanha. O Lutero Rodrigues é professor da classe de regência do Instituto de Artes da Unesp, é um intérprete com grande dedicação à divulgação da obra musical brasileira, à frente de várias orquestras, especialmente, eu quero citar a Sinfonia Cultura, Orquestra Sinfônica da Rádio de TV Cultura, da qual ele foi regente titular e coordenador musical entre 1998 e 2005. O Lutero foi também teve enorme participação, importante participação nas diversas edições da Bienal de Música Brasileira Contemporânea da Funarte. Tem também um trabalho reconhecido de revisor e editor de obras manuscritas brasileiras, né? Um assunto que já foi levantado aqui nesta tarde, né? A questão da revisão, de restauro e edição das obras brasileiras, né? Então, o Lutero também tem um trabalho muito importante nesse sentido. Então, passo a palavra para você, Lutero. Obrigado. Eu agradeço
muito a oportunidade de estar aqui. Deixa eu só ficar de olho aqui no meu reloginho. Sobretudo, pela a oportunidade de homenagear um grande amigo, né? O Hernani, para mim, assim, é uma das pessoas das minhas mais antigas relações de amizade que perduram, né? Por isso, muita gente já fez análises detalhadíssimas de peças dele. Hoje, eu não pude ver muita coisa. Outros falaram sobre as obras, ou uma, digamos assim, um setor da produção dele como compositor. O Hugo foi bastante específico também sobre essa questão da inventividade como compositor. E eu vou me dar o direito de fazer, assim, pelo nosso tempo de convívio, etc., e pelos cabelos brancos, eu vou me dar ao direito de fazer uma espécie de um apanhado da produção do Hernani. Assim, grosso modo, sem entrar em tantos detalhes, se preciso entraremos, mas a ideia é fazer uma espécie de um balanço. Quem é esse sujeito aí que está sentado ali na frente e que nós tanto admiramos? Primeiro, como é que foi isso? Eu realmente não me lembro quando eu conheci o Hernani, ou o nosso primeiro contato, mas eu me lembro que em 86, quando eu fui trabalhar com a Orquestra de Câmara de Curitiba, os músicos estavam muito irrequietos ali, todo mundo falando muito bem de uma composição que eles tinham gravado em disco de vinil com o Bozizzi, que era justamente 4 Momentos número 3, né? do Hernani. E Hernani para cá, Hernani para lá, estava todo mundo falando dele. E eu acabei, não sei como, a gente se aproximou, nos encontramos, não sei se ele em São Paulo, eu no Rio. A gente já se conhecia antes, Lutero. Eu já estou ficando mais velho do que... Você é quantos dias mais velho que eu? 23 dias mais velho que eu. Né? E quando é que a gente se encontrou, você lembra, a primeira vez? Foi na fim da década de 70. Então. Mas eu estou... fim da década de 70? Lutero, em São Paulo. São Paulo. Nossa Senhora, quanto tempo! Parece 2 velhinhos. Você lembra aquele tempo? Pois é. Mas são 2 velhinhos. Né? Tá. Bom, mas o passado aqui que eu vou falar é um pouco diferente. Porque tudo isso foi importante para a gente e tal. Mas houve um determinado momento que eu percebi muito claramente, uma coisa que já foi falada aqui, e reforço o que você disse também, as orquestras, em geral, gostavam muito de tocar a música do Hernani, por essa coisa bem feita, bem escrita, idiomática, né? Então, eu, em 3 oportunidades da minha vida, quando eu era diretor de 3 orquestras diferentes, não ao mesmo tempo, mas em épocas diferentes, eu resolvi encomendar, e não eu encomendando, as instituições das orquestras encomendaram obras ao Hernani. A mais antiga delas, como orquestra de jovens que nós tínhamos em São Paulo, a Orquestra Sinfônica Juvenil do Litoral, nós encomendamos a Sinfonieta número 1, ou Sinfonieta Prima, qualquer era o nome que veio de original, né? Que hoje já foi tocada não sei quantas vezes, deve ter gravação, etc. Mas não com a gente, mas nós fizemos a estreia. Mais tarde, em outra ocasião, encomendamos, quando eu estava na Sinfonia Cultura, essa orquestra que a Denise se referiu, encomendamos uma abertura, que vem a ser a abertura prima, ou primeira. Mais tarde, agora na Unesp, porque nós encomendamos uma cantata de Natal para coro e orquestra, que nós fizemos lá também. Então, isso nos aproximou, além da questão de estarmos na ABM, a Academia Brasileira de Música, juntos há um bom tempo. Mas deixa eu andar com a coisa aqui.
em termos de diferencial, né? Aquilo que é diferencial não é só aquilo que é tão, vamos dizer assim, inventivo, mas é diferencial também. O Hernani talvez seja um dos únicos compositores no Brasil, e aí eu já entro nesse tal, aquilo que eu vim falar aqui, que tem uma trajetória bastante múltipla, né? Ele é um sujeito plural, completamente plural na atividade musical. E nessa pluralidade sempre esteve uma coisa, ou sempre esteve, nos últimos anos, pelo menos, que eu conheço, sempre esteve como assim, princípio fundamental, uma espécie de defensor da causa da música brasileira. Entenda-se, não é música nacionalista, não é música isso, é música brasileira como um todo. Ele sempre foi um defensor dessa causa e as suas atividades sempre refletiram isso. Portanto, vejamos uma coisa. Primeiro, a atividade como compositor. Eu me debrucei no catálogo de obras dele, que é uma coisa que não tem números. Ele, muito modestamente, não contou as obras, mas eu contei todas. E aí, o que acontece? A gente percebe que, mesmo não contando aqueles ciclos de obras que são um ciclo, né? Ou seja, nesse ciclo podemos ter 10, 15 obras pequenas juntas, mas eu contei todas como uma unidade, não as 15. Quer dizer, cada ciclo, uma obra, sem contar todas as coisas intermediárias, mas só títulos de obras como um todo. Por exemplo, 6 duetos, você fez então Se os 6 duetos, o título é uma obra única, contei um. Tá? Então, desses ciclos, mesmo fazendo assim, ou seja, eu deixei quanta coisa de contar, né, individualmente, mas contando como todo, eu contei 204 obras, ou seja, é bastante coisa. É uma produção, se nós multiplicarmos esses ciclos aí por não sei quantas, é uma produção realmente bastante grande. Tá? Mas continuei também contando outras coisas da produção do Hernani. A atividade que eu sei que ele gosta tanto e que sempre foi tão importante na vida dele é de regente. Bom, como regente, ele já regeu obras de todo mundo, de tudo quanto é compositor, mas, especificamente de compositores brasileiros, ele se deu ao luxo de contar. Interessa a ele saber quantas obras de compositores brasileiros diferentes, por exemplo, ele regeu. Ou seja, compositores como Raul, por exemplo, compositores individuais, né? Quantos compositores... o número de obras, não estou falando o número de obras, mas quantos compositores diferentes. Posso abrir um parênteses? Isso eu devo ao Hernani, porque tem a ver isso que tu estás falando. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro em 88, março de 88, Hernani era regente junto com Davi Machado da Orquestra Jovem do Teatro Municipal. Lá, e depois na Unirio, quando tu eras professor de regência, quando fiz a faculdade lá, eu me recordo que a cada concerto que Hernani regia, havia um compositor que eu conhecia naquele momento, porque ele sempre se preocupou em trazer obras que estão fora um pouco dos holofotes. O último concerto que acabamos de fazer no ano passado foi, inclusive, a estreia brasileira do concerto para violoncelo e piano de Franco Manino, um compositor italiano, quer dizer, que ele conheceu na Itália. Então, o Hernani sempre teve esse predicado, assim, digamos que essa característica que é valorizar os compositores que não estão sempre em evidência, e eu vejo o quanto isso, para mim, hoje, foi importante, e é ainda importante. Só corroborando que a importância do que tu fizeste aí. E essa contagem dos compositores brasileiros, só brasileiros, que ele já tocou obras, às vezes mais de uma, quantas?
o levantamento deu aqui 140 compositores brasileiros diferentes. Tá? Alguém vai falar, ué, mas tem tanta gente, tem tanto assim? Tem. Na verdade, a gente tem muito mais do que isso. Mas 140 é um número muito grande. Normalmente, eu que sou regente, ou praticamente a minha vida inteira, é comum que os compositores, os regentes brasileiros tenham regido assim obras de 4, 5 compositores básicos e repetem o resto da vida, aquelas mesmas, né? Agora, 140 significa muita pesquisa e indo atrás das coisas para saber justamente isso, conhecer coisas novas, diferentes. Dessas 140, 125 em estreias mundiais. Ou seja, obras que ele fez a primeira audição. Não, e lá está bem claro no catálogo, não contando as estreias de obras dele próprio. Quer dizer, as estreias que ele fez não estão contadas nessas 125. Isso é um número muito expressivo. A outra atividade, sempre em favor da música brasileira. Revisor e transcritor de obras do passado colonial brasileiro. Aí, isso é uma coisa, raramente a gente tem numa pessoa só esses 3 tipos de atividades como essa. Nessa parte, a gente levantou assim, cerca de mais ou menos 40 obras de compositores coloniais brasileiros do passado, que ele fez a revisão e a transcrição dessas obras. Ou seja, mais um número significativo, com destaque para o seu queridíssimo compositor, meu também, Padre José Maurício Nunes Garcia, mas ele não fica por aí, só no Padre José Maurício, tanto João de Deus Castro Lobo, Emerico Lobo de Mesquita, etc., etc., etc. Né? Ou seja, que contribuição é essa? Não é só aquela coisa da própria produção dele, ele está preocupado com os outros também. Né? Trazer à tona os outros compositores esquecidos, que a gente nem sabe mais, nem se lembra quem foram. Finalmente, uma coisa agora mais individual, a sua atividade como instrumentista. Eu contei ali, embora ele não deixe muito claro, mas ele chegou a fazer 30 estreias, não só de brasileiros, agora sim, incluindo outros compositores, mas como violinista, ele estreou 30 obras, como violinista. Quer dizer, são peças novas, completamente inéditas, que ele estreou como violinista. Ou seja, é uma contribuição, por isso disse eu antes, bastante diferenciada no nosso meio musical. Né? É plural, é completamente uma atividade completamente plural, diversificada, em tudo quanto é sentido. É um polvo, praticamente, assim, que age em todos os níveis importantes, e eu estou deixando de lado aqui o de professor de regência, que é uma coisa que ele faz com muito sucesso há muitos anos na UFRJ, no Rio de Janeiro. Tem aqui aluno dele, ex-aluno dele, que eu acabei de conhecer hoje, que acabou de assumir um posto importante no Espírito Santo, como professor da Universidade Federal. Ou seja, produz alunos, produz pessoas, regentes, para todo lugar tem alguém que estudou com ele. Então, não me resta tempo, praticamente, mas eu só queria levantar rapidamente uma questãozinha. A música do Hernani tem sido muito bem recebida em todo lugar, bastante bem recebida. Por que será? Bom, ela tem... Que características ela tem? Ela tem linguagem contemporânea, sem se fixar exatamente numa linha específica. Geralmente, raízes brasileiras, porém, podem também não ter, ou simples, às vezes, raízes brasileiras muito evidentes, às vezes não tão evidentes assim. De vez em quando, ele trabalha muito bem com isso, trabalhar humor. Tá? Ele sabe trabalhar muito bem a coisa do humor em algumas obras corais, então nem se fala, mas obras orquestrais, inclusive. É uma coisa que ele faz muito bem.
E, então, qual é o resultado disso? Uma recepção favorável. Muita gente, as orquestras, você acabou de dizer que as orquestras gostam de tocar a música dele, e muita gente gosta de ouvir. E o resultado disso, eu vou dar só 2 exemplos. Aquela peça que eu falei aqui, 4 Momentos, número 3, só para encerrar. 4 Momentos, número 3, que ele escreveu originalmente, eu acho que a original é isso, para a orquestra de cordas, que ele disse que escreveu o solo de violoncelo para ele tocar, aquela tal. Essa peça eu cheguei a reger, eu regi a primeira gravação em CD que houve no Brasil, porém, essa peça é um sucesso mundial, assim, de uma forma tão estranha, que ele foi obrigado ele não tem nem controle mais das transcrições que as pessoas fazem dessa peça, que originalmente é para orquestra de cordas, mas que já foi transcrita aí pelo mundo inteiro para banda, quarteto de clarinetes, quarteto de violões, quinteto de acordeões, quinteto de metais e até quarteto de violoncelos. Tá? 4 Momentos, número 3, e não é no Brasil, estou falando. No mundo inteiro, essa peça tem sido tocada e transcrita para essas formações mais diversas. E como o coro, a maior produção numérica do compositor, Hernani Aguiar, é a música vocal, coral, sobretudo, eu quero lembrar aqui o Salmo 150. O Salmo 150 do Hernani é provavelmente a música coral brasileira mais cantada nos Estados Unidos da América e talvez até no mundo, não sei, mas nos Estados Unidos é a música coral brasileira mais tocada. Ou seja, o resultado de tudo isso é justamente esse sucesso, né, que acaba fazendo competência. Sem competência também não é possível isso, porque ele também não está em nenhum meio de comunicação alardeando a sua produção ou fazendo coisas midiáticas, nada disso. E, no entanto, ele consegue fazer o sucesso em função do trabalho que tem realizado. Então, a minha participação é mais essa, dando uma ideia mais geral para todos da dimensão do trabalho do Hernani Aguiar, que é uma pessoa que todos nós tanto admiramos. Muito obrigado. Realmente é um panorama impressionante, né? A produção. Eu também queria ter comentado que sobre a peça de violoncelo que nós ouvimos, né? Que é maravilhosa, é linda e está magistralmente tocada, né? Muito bacana. Bom, o professor Raul do Vale, né? É nosso colega aqui da Unicamp, né? Professor fundador, né? Do Departamento de Música. Bom, professor titular aposentado do Instituto de Artes da Unicamp, criador do NICS, Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora, que é um núcleo super importante aqui da Unicamp. Compositor de vasta obra e detentor de muitos prêmios por seu trabalho composicional na área da música sinfônica, da música experimental, da música para cinema, dentre outras. Provavelmente, vocês também têm uma longa história de convivência e de amizade, né? O Raul do Vale com o Hernani, e então eu já passo a palavra para você. Alô, boa tarde a todos. Depois da explanação à tarde das obras do Hernani e as condições em que elas foram escritas, sobrou muito pouco para a gente falar, porque muitos dos senhores já estavam aqui. A Denise deixou de dizer que ela também é compositora, como o Hernani. E do Hernani, eu disse para ele, eu gostaria que você estivesse ao meu lado, em vez de ser a mesa redonda, você seria uma quarta cadeira aqui, para nós dialogarmos um pouco. À vontade. Eu chamei de múltiplas obras, porque um compositor pode ter preferências, pode ter facilidades,
de execução, de apresentação. Ele precisa disso, senão a maior parte das obras fica na gaveta, e ninguém compõe para a música ficar na gaveta. Eu só, para me lembrar, pus assim: escreveu para voz, instrumentos, coro, conjuntos e orquestra. Para escrever para voz, o compositor tem que saber escolher uma letra, um texto, que o sensibilize. E como dizia o Camargo Guarnieri, você tem que ler tantas vezes para você assumir esse texto como se fosse o seu. Então, daí, você descobre a musicalidade que já está no texto. Eu ouvi 3 poemas que ele musicou, o coral cantou, e dava a impressão que a música já estava escrita pelo próprio texto, não pelo Hernani. Quer dizer, a facilidade que ele tem de se identificar com aquilo que ele vai fazer, ele traça um paralelo ou uma linha a ser seguida e a segue com uma facilidade incrível. É isso que eu felicito sempre no Hernani. Esse espírito de congraçamento com quem toca a sua obra. Uma vez eu perguntei ao Hernani, acho que foi das primeiras vezes que estivemos juntos, com mais folga: Hernani, que música que você faz? Ele respondeu: a música que eu gosto de fazer. E depois, perscrutando certas coisas que estão escritas sobre as obras dele, eu percebo, como disse o Hugo, que ele faz a obra fácil para o músico, fácil em termos, para que o músico goste da obra e a toque bem, e a toque com prazer. A gente sabe que todo fato musical tem 3 fatores: o compositor, aquele que senta. Tinha um amigo compositor que dizia: você senta numa poltrona confortável, esta é confortável, não tanto porque ela não reclina, mas ali você concebe a obra. Depois você vai numa cadeira dura, pega um papel em branco, mesmo pautado, está em branco, e escreve aquilo que você pensou. Que a composição vem naturalmente para o compositor. Nós somos privilegiados. Nós temos que agradecer a Deus de ter esse dom de se abeberar de uma coisa que a gente não pediu para vir. Quer dizer, a música é diferente, não é a pintura que se mostra, a coisa externa, a escultura. A música é uma coisa íntima. O que nós, compositores, queremos, e o Hernani sabe muito bem disso, porque ele tem facilidade, é ouvir interiormente e depois extravasar. Para fazer uma brincadeira com o texto, ele faz, como diria um pleonasmo, ele faz brincando. Não é difícil para ele. Quer dizer, ao compor, já tem toda a coisa pronta. Então, o que eu percebo no Hernani é que a experiência musical, para ele, é uma coisa que dá prazer. E a palavra que o Lutero usou várias vezes, plural, é uma coisa que eu diria também do Hernani. Ele tem várias facetas de atividades musicais, todas comprometidas com a seriedade. Uma delas é a regência. Por ser regente, ele tocou obras de muita gente. Sem o regente, o compositor não vive. Sem o instrumentista, o compositor não vive. E muitos compositores não têm chance de ouvir a sua própria obra. Ele ouve interiormente, dá o ponto final, edita, se for o caso, e guarda. O Hernani tem sorte, ele mesmo me disse: não, eu não posso me queixar, porque nem que seja uma faixa de um CD, colocaram uma música minha. Por quê? Ele precisa ter o prazer de ouvir. E nas obras do Hernani, a obra que está no disco, ela fica cristalizada. Ela nunca mais vai ser a mesma.
Aliás, ela sempre é a mesma ao ser tocada. Mas quando ele dirige, ou quando alguém apresenta uma obra dele, que você já ouviu, que a gente já conhece, a obra é plural nesse sentido. Cada exibição é uma obra. É uma obra nova para o ouvinte. Eu não sei se os senhores ouviram essa peça que ele escreveu para o amigo morto. Eu a ouvi como um lamento. Eu a conheci rapidamente, porque estava no disco do Hugo, mas é um lamento que o Hernani faz como sendo um novelo de linha e que ele vai puxando. A obra não é 4 compassos para dar 8, 32, 16. Não. É um sentimento que ele transfere para o sonoro. Então, o sonoro eleva ao musical. E a obra do Hernani, mesmo quem não a ouviu ou não tivesse ouvido, poderia seguir esse fio de linha que vai indo. É um verdadeiro lamento, que depois termina numa ascensão. Eu não sei o que dizer mais do Hernani. Eu o admiro como colega, mas admiro muito mais como músico. Porque antes de ser bom regente, antes de ser compositor, antes de ser instrumentista, o homem tem que ser bom músico. E o bom músico, dominando as teorias, mas dominando as técnicas. Cada um no seu instrumento, cada um no seu métier. No métier do Hernani, que é multifacetado, por causa de ser quem compõe e quem dirige, o que ele próprio compôs. Então, eu acho que o Hernani é uma pessoa feliz. Ele é feliz consigo mesmo, extravasa isso para as pessoas. Ninguém consegue ficar sem ficar irrequieto ao lado dele. Porque essa facilidade que ele tem com a alegria, com a brincadeira, é tão saudável que mostra a personalidade dele. Que bom que ele seja assim. Nós todos ganhamos. Porque ele é único, como todos nós somos únicos. E o que o Hernani não fez, nós ficamos órfãos. E daquilo que ele fez e pudermos assistir, nós somos beneficiários. Isso que é importante. A vinda dele para Campinas possibilitou o convívio dele com tanta gente que não teria outra oportunidade, a não ser essa que está tendo agora. E que bom que estamos tendo essa oportunidade. Eu fiz uma frase, só para não me esquecer de dizer. Você ouve o homem. A obra é o homem. É aquilo que está intrínseco nesse ser humano. Eu diria que a música, no caso do Hernani, é a grandeza humana do seu caráter. Obrigado. Denise, posso falar uma coisa aqui? Óbvio. Denise, eu fiquei sabendo que você é compositor agora, nesse momento. Isso é uma vergonha, só soube agora. Você escreveu para a orquestra também? Sim. Lutero regeu? Lutero já regeu, na época que éramos estudantes, ele regeu uma peça para coro que eu compus lá na Alemanha. Né, Lutero? Faz muito tempo. Também não regi Raul do Vale até hoje, hein? Estou devendo. Mas olha aqui, o Raul falou uma coisa que é isso mesmo. Vocês todos conhecem a obra maravilhosa, a obra-prima do Ziraldo, O Menino Maluquinho. Eu escrevi a cantata Menino Maluquinho para mim mesmo. É autobiográfica. O Ziraldo diz que eu sou o Menino Maluquinho. Eu sou o Menino Maluquinho. Por quê? Como é que termina? O menino maluquinho, todo mundo achava que era maluco, mas
ele era um menino feliz. E ele ficou um homem feliz. Eu sou um homem feliz. Eu sou um velho feliz. Consegui realizar tudo o que eu queria. Falta alguma coisinha ou outra. Mas, Raul, você acertou. Eu sou um homem feliz e agradeço ao Altíssimo Deus de Israel ter me dado a família que me deu, todos os amigos que me cercaram, hoje meus alunos. Muito obrigado por tudo. Bom, já indicaram aqui que o tempo teria encerrado. Eu não sei se ainda temos algum tempo para discussão. Pergunta? Deixa eu cumprimentar a turma aqui, né? Bom, 5 minutos, uma perguntinha. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Pode falar. O microfone está comigo, espera aí. Tomar cuidado, sim. O pessoal já vem me ajudar a descer a escada. O negócio meu está feio. Minha pergunta é justamente para você. Eu tenho duas. Eu queria que você caracterizasse como você vê a música contemporânea relacionando com a sua obra, essa experiência e expectativas. E a segunda é uma que eu fiz para o Ginga e que eu me surpreendi muito com a resposta, então eu vou repetir para você. Por que você compõe? Eu componho porque eu gosto de compor, ué. Né? Agora, quando a encomenda vem com um dinheirinho atrás, fica melhor ainda, né? Mas muitas vezes faz por amor. A ópera, não a cantata. Menino Luquinha eu fiz para ganhar dinheiro. Agora, eu vou encarar uma segunda ópera. Essa é um drama. O Aleijadinho. Essa é por amor. Tanto o libreto do André Cardoso foi feito por amor e a música também vai. Não quero ganhar um tostão. Aliás, falando em André Cardoso, foi falado hoje aí da gravação do Colombo, do Carlos Gomes. O André Cardoso, que agora é meu filho honorário, digamos assim, ele foi o braço direito dessa gravação. Porque a gravação de Colombo não fui eu que ganhei, não, aqueles prêmios. Foi uma equipe de um coro, uma orquestra, solistas, os que fizeram a gravação, o professor Eduardo Monteiro, quanta gente participou do Colombo. Não ganhei aquele Colombo sozinho, não. Foram todos que ganharam. A outra pergunta que era meu filho, como é que eu vejo a música contemporânea? Música contemporânea é tudo que é feito agora. Não quer dizer que tem aqueles ismos estrangeiros de música para intelectualoide que eu abomino. Entendeu? O intelectualoide pode gostar, mas o público não gosta, não. E gosto é aquela coisa, não se discute. Né? Vou dar um exemplo de um homem aqui que eu venero, considero um dos grandes compositores, um grande músico. Luciano Berio. Não conhece Luciano Berio? Bom, Luciano Berio foi um dos maiores compositores italianos do século XX. Ele tem uma série de peças chamada sequências. Então, uma peça para clarinete, o cara fica espiferando o clarinete 15 minutos. Pipopo, pipopo, pi. Ele não diz nada com aquilo. Mas Luciano Berio sabia música para burro. Veja a retirada de Madrid, baseada em Boccherini. Como aquele homem sabia música? Eu tenho um incunábulo na minha casa, é a redução para piano. A redução para piano da ópera Falstaff, de Verdi, que para mim é uma das maiores óperas que já foram feitas,
que era dele, que era do Bério, ele que... então, esse homem eu respeitarei, eu respeito muito Luciano Bério. Posso não gostar da música dele, respeito. Boulez, respeito. Também não gosto da música dele, é um grande músico. Agora, desculpa, João Cage, não. Aquilo é um charlatão. Nem original ele foi com a história dos 4 minutos e 36 segundos. O Erwin Schulhoff, que para mim é o segundo maior compositor tcheco, que morre tuberculoso num campo de concentração, ele já tinha 19 anos feito aquilo. Então, meu caro, música para intelectualoide, filosofóide, musicoloide não é comigo. É música para músico, para intelectual. Vou falar aqui, vou citar os meus 2 queridos do momento, Rubem Alves e Ariano Suassuna. Entendeu? Então, música contemporânea tudo se faz agora. O que é bom e o que não é ruim. Agora, eu estou realmente interessado, como o Lutero fala, eu gosto de fazer a música da garotada. Quero que eles ouçam. Agora, eles chegam, às vezes, com umas músicas lá, de meu filho, isso aqui não dá para tocar. Mas o computador toca. O computador toca tudo. O computador está traindo os jovens compositores, porque ele toca tudo. Há pouco tempo eu fiz uma peça do menino lá, que ele botou um solo de viola, só que ele botou 4 trompas, 3 trompetes, 3 trombones e tuba em cima da viola. E, Hernani, a gente não ouviu o solo de viola. É claro, você botou toda a metaleira em cima, mas o computador tocou. Bom, aí não dá, né?